palavra é com vocês. Então, vamos lá. Boa tarde a todos novamente. Estamos juntos para mais um fórum, SG Corporate Blue Zones, da Blue Compass. Esse é o 10º fórum, né, 10º episódio que a gente faz esse ano. O tema é Organizações que Prosperam, do propósito ao legado. É um fórum bastante especial para a gente, porque a gente já vem falando de alguns assuntos que a gente vai abordar hoje aqui, com mais especificidade nos outros fóruns, mas hoje a gente vai trazer uma visão geral, né, de como a própria Blue Compass, inclusive, vê esse trabalho de geração de oportunidades e desenvolvimento das empresas para a valorização empresarial. Eu vou começar só lendo rapidamente os currículos. Hoje eu vou estar falando de uma parte do tema para vocês, e o Alan Kowalski, que já esteve com a gente em outros fóruns, vai estar falando a segunda parte, e aí a gente abre para os comentários como a gente comumente faz, né? Então, o Alan é mestrando em administração, com ênfase em governança corporativa, MBA em gestão empresarial, MBA em governança corporativa, pós-MBA em governança corporativa e risco, pós-graduando em ciência de dados e Big Data Analytics, pós-graduando em gestão de projetos, pós-graduado em gestão de projetos, perdão, pós-graduado em LLM em proteção de dados, LGPD e GDPR, MBA em segurança da informação, MBA em riscos cibernéticos, fundador da GCRM Desenvolvimento, mestrando em administração com ênfase em governança corporativa, MBA em gestão empresarial, governança corporativa e risco, e ciência de dados e Big Data Analytics. Eu sou gestora, consultora e empreendedora especialista em design estratégico de modelos organizacionais baseados em propósito, desenvolvimento integrado de pessoas, projetos e organizações com foco em cultura regenerativa e lifelong learning. Tenho uma trajetória construída no setor privado e no terceiro setor, nas áreas de arquitetura de informação, novos negócios, marketing, endomarketing e comunicação, planejamento estratégico, responsabilidade empresarial, sustentabilidade e ESG, além de aprendizagem continuada e desenvolvimento integral. Bacharel em comunicação social pela FAAP e MBA em marketing pela USP. Fundadora da Agari, modelos sustentáveis, e consultora em design estratégico, e atualmente como diretora de Cultura e Educação da Blue Compass. Vamos começar, então. Eu vou compartilhar minha apresentação com vocês. Tudo bem? Todos aí? Vamos lá. Já estão olhando a minha tela? Conseguem ver? Sim. Sim. Então, vamos lá. O tema que eu vou falar inicialmente, dentro desse guarda-chuva de organizações que prosperam do propósito ao legado, é cultura e governança, né, baseadas em propósito. E aí, como alguns que já acompanharam os outros episódios que eu estive presente, a gente começa sempre com algumas reflexões, né, para entrar realmente no tema. E aqui eu convido, primeiro eu vou trazer algumas questões e vou perguntar para vocês como elas lhe parecem. Por exemplo, essas duas questões, o que a organização faz e o que a organização gera. Para a gente fazer um esquenta aqui, para cada um de nós aqui, né, naquilo que a gente trabalha, na nossa experiência, parecem que essas questões, essas perguntas têm sentidos distintos? Elas levariam a respostas diferentes se a gente estivesse ouvindo? E aí uma outra reflexão vem imediatamente, ou a gente pensando um pouco, quem é que dentro de uma organização nos daria essa resposta? Então, são essas duas perguntas, e eu vou trazer mais algumas. Por exemplo, questões como o que a organização produz e o que a organização oferece. Também têm sentidos distintos? Levariam a respostas diferentes? Como a organização se estrutura, ou como a organização se organiza?
né, em tempos de chat GPT, a pergunta é, tem sentidos distintos, levariam a respostas diferentes? Para cada uma dessas perguntas, que área ou que pessoa dentro de uma organização deveria estar respondendo essas perguntas para a gente? E o último par é como a organização se relaciona e como a organização participa. Tem distinção? Né? Quem estaria respondendo o primeiro par, o segundo par, ou para cada uma são pessoas diferentes? Agora eu vou trazer mais 3 perguntas. Aquelas são bastante referentes à organização. E se a gente recebesse, por exemplo, a que serve a organização? Quão resiliente e inovadora é a organização? Ou que legado a organização está construindo? Mais uma vez, quem é que será que teria essas respostas para nos dar na organização? Ou quem deveria, na organização, estar olhando e cuidando dessas questões, desse slide e das questões anteriores? Logicamente, essa é uma visão bastante abrangente da organização. E como a gente está falando de organização que prospera num tempo de paradigmas de mudanças constantes, me parece que, mais do que nunca, as respostas pedem que a gente tenha mais reflexão, que essas reflexões impliquem reconexões das coisas que estão acontecendo e mudando rapidamente, e que também essa reconexão só vai emergir de um novo olhar, porque a gente tende a fazer essas conexões automaticamente, como a gente sempre fez. E o que a gente está dizendo é que as organizações hoje precisam prosperar independente desse processo rápido de mudança. E aí, o que a gente tem visto em algumas organizações que têm prosperado é que a cultura é esse guarda-chuva que, de certa forma, abraça tanto as relações da empresa, o posicionamento da empresa para fora da organização, o engajamento das pessoas e de todo o ecossistema, a expressão, a expansão e a difusão dos resultados da empresa, fortalecendo a própria reputação da empresa. Então, é isso o que a gente tem visto. Agora, como cultura, né, e como a gente tem ouvido falar no mercado, a pergunta que eu sempre faço, né, como é que a gente tem visto consultorias, empresas, pequenas, médias, grandes, enfim, startups, olhar para a cultura? Elas estão olhando mais para um mapa, né? Vou lá, definir minha missão, visão, valores, ou já existem organizações ou existem lideranças que entendem que a cultura é um movimento? Aí a gente pode ter a resposta, mas pode ser os dois, né? Não precisa ser ou, pode ser e. Sim, pode ser e. Mas se algumas organizações ainda resistem a olhar para a cultura, que seria só fazer o checklist, o mapa, responder qual é a minha missão e tal, eu acho que o movimento está uma coisa um pouco mais distante. E aí, fazendo uma nova provocação, se a cultura tem que ser vista como mapa e movimento, né, ela acontece, ela se expressa em movimento, que tal a gente fazer mais uma provocação e falar, bom, então, dentro de uma organização, o papel de quem olha para a cultura, de quem cuida de cultura, é cultivar, né? Cultura é cultivar. Mas aí, se a gente fosse fazer um happy hour com Simon Zadek, ele ia perguntar, cultivar por quê? Cultivar como? Cultivar o quê? E aí, dentro de uma ideia de cultivar de uma organização que prospera, a gente poderia dizer cultivar bem-estar, cultivar capacidades, cultivar valor, por exemplo. Agora, cultivar bem-estar, capacidades e valor, a gente cultiva em processos, em ferramentas, em instrumentos, em mecanismos ou em pessoas? Então, dentro do tema que eu estou trazendo aqui para vocês, que é a minha parte, a cultura e as pessoas, a gente começou com esse esquenta justamente para dizer que cultivar bem-estar, capacidades e valor, se fazem parte de organizações que prosperam, a gente tem que ter um foco em pessoas. E aí, cultura e pessoas, aí
alguns dos nossos participantes aqui vão dizer, lá vem a Ânia com seu iceberg, né? Mas, na verdade, para mim, ele elucida demais, né, o que a gente tem que falar. Eu ainda venho com uma outra provocação. A cultura é composta de pessoas ou a cultura é um composto de pessoas? Ou seja, composto no sentido de que, se a gente está lidando com pessoas e, de alguma forma, a gente tem que entender como é que nós, como pessoas, agimos, pensamos, nos relacionamos com as coisas que acontecem mais à tona e como é que isso se processa dentro da gente, na cultura não seria diferente. Então, só enfatizando algumas coisas que a gente já viu em outros episódios, que assim como as pessoas, olhar para esse cultivar da organização também significa ter elementos visíveis, elementos poucos visíveis e elementos não visíveis, né, como é o que a gente está vendo aqui nessa ilustração. E como movimento, a gente não pode deixar de falar que não é só um mapa. Na verdade, as coisas acontecem, os eventos externos o tempo todo impactam e são impactados pelo que a organização faz e, muitas vezes, impelem a organização a mudanças, a transformações, a inovações. Então, numa cultura próspera, de uma organização fortalecida, resiliente, quanto mais ágil for a resposta aos eventos externos e quanto mais essa resposta vier coerente, consistente, consciente, levando em conta a essência da cultura, que é o que essa organização traz, tanto mais forte e mais capaz de gerar valor e capacidades e bem-estar essa organização vai ser. E, nesse aspecto, a gente pode dizer também que essas capacidades que a gente tem que gerar para a organização próspera acontecer, olhando para pessoas, elas são capazes de melhor compreender a essência, para melhor compor as estruturas, os modelos, as soluções dentro da empresa e, da mesma forma, compartilhar melhor produtos e serviços, informações, conhecimento, fazer as parcerias e tudo mais. Aí, bom, vamos entender o que muda, porque até aí está bastante conceitual e talvez em culturas hoje que não tem esse olhar para a prosperidade, esse tipo de coisa também é uma demanda. Então, em termos de compreender, vamos pensar nas pessoas dentro da organização e principalmente nas lideranças, né? Hoje, o compreender, na maioria das organizações, ele é pautado até automaticamente, historicamente, por um pensamento linear, né? Quando a gente desenvolve um novo produto, um novo negócio, geralmente é passo 1, passo 2, passo 3, e esse pensamento linear, que, ok, o tempo o projeto tem que ser feito no dia 1, no dia 2, mas pensar na solução de forma linear leva a organização para pensar basicamente em conformidade, em atender demandas. Muitas vezes se cria produtos e se atende demandas que nem é da essência da empresa, a empresa nem deveria estar desenvolvendo aquilo, mas por um fator, sei lá, financeiro, alguma coisa é feito. O ideal seria que o processo de compreender, sobretudo para as lideranças, mas para as pessoas como um todo da organização, elas fizessem essa transição, abrissem um processo de pensar mais sistemicamente. E sistemicamente aqui eu estou trazendo 3 princípios do desenvolvimento regenerativo, que é capacidade de essencialidade, ou seja, de fazer o movimento e entender qual é a essência da empresa, a integralidade, então, sobretudo, entender a organização como um organismo que é composto de vários aspectos e que precisa ser pensado na sua totalidade para que as estruturas, de fato, favoreçam tanto as respostas como o fortalecimento da essência da empresa, e interconectividade, porque, enfim, interdependência é indubitável e não tem como fazer. Mas, nesse aspecto, compreender, o que eu destacaria é de que forma a gente pode levar com um trabalho de cultura e prosperidade, o pensamento sistêmico para esse compreender das organizações. E as pessoas serem menos os produtores, os elementos, os funcionários, né, aqueles que funcionam, e serem mais, de fato, designers de mudança, agentes de inovação e líderes de geração de valor. O compor seria aqui o que eu trouxe algumas estruturas, né? Porque o que eu queria destacar é que, como a estrutura está aqui no meio, pouco visível, dependendo da estrutura da organização, que parece uma coisa muito óbvia e bastante automática também nas organizações que usam bastante a estrutura hierárquica, ela é relevante tanto para as respostas que a organização vai dar,
quanto para cristalizar determinados modelos que, de uma certa forma, podem não estar favorecendo que a organização seja genuína e seja mais forte e resiliente, porque não está acessando a essência da empresa. Aqui eu trouxe logo no começo um exemplinho, né, um desenho de uma estrutura hierárquica, mais abaixo uma estrutura matricial, que eles chamam, né? E essas duas aqui do lado são duas organizações com as quais eu já trabalhei que chegaram a esse tipo de estrutura da organização. Então, essa primeira aqui em cima, mas tinha uma estrutura era híbrida, né, semi-hierárquica, então as áreas mais técnicas de administração, enfim, tinha um nível, 2 no máximo de hierarquia. As áreas de negócio eram áreas totalmente integradas. De um lado, a comunicação fortalecendo todo o posicionamento e a extensão do propósito da organização para fora, e do outro, o desenvolvimento contínuo das pessoas. E essa mais embaixo aqui, a mesma coisa, esses 3 círculos que vocês estão vendo aqui é o próprio organograma da organização com a qual eu trabalhei. Então, eles entendem que no centro, por exemplo, estaria o que aqui na estrutura de cima é hierárquico. Então, é a área consolidadora da organização. Enfim, e eles trabalham muito com redes e olhando para as redes de forma também unificada. Me parece que essas duas ao lado são organizações que já têm como foco as pessoas, né? Então, a gente não está procurando pessoas que caibam nas funções e nas caixinhas, mas a gente está, antes, olhando para o negócio, olhando quais são os integrantes desse ecossistema que vão atuar nesse negócio, né, ou nesse projeto, ou nessa iniciativa, enfim, ou nesse produto, né, se for um novo produto, um novo serviço, e a partir de então, desenvolvendo uma estrutura que, de alguma forma, potencialize não só a clareza de papéis e responsabilidades, mas a atuação dessas pessoas, desses papéis no ecossistema. E o compartilhar, por fim, é o que a gente mais utiliza, né? Geralmente, as respostas vêm até o primeiro nível e depois a gente já está dando respostas, a gente que eu digo as organizações, perdão. Então, basicamente, o que eu destacaria no compartilhar é que alguns anos eu venho trabalhando com essa parte de desenvolvimento, então eu costumo chamar muito de desenvolvimento com significado, que é quando a gente, de fato, mesmo os sinais mais à tona que a gente dá, né, quando a gente pensa, por exemplo, em logomarca, numa campanha, ou numa apresentação, qualquer coisa assim, de alguma forma, quanto mais ele estiver espelhando a essência da organização e estiver alinhado com toda a parte de composição da organização, tanto melhor. Mas, Ânia, tudo bem, até aí falamos dessa parte conceitual, mas como trazer isso mesmo para as organizações? A gente está entendendo que cultivar, que ter a cultura, o bem-estar, as capacidades, enfim, o valor é legal, está entendendo que o foco nas pessoas hoje, mais do que nunca, mesmo num tempo de inteligência artificial, é fundamental, mas o que de fato, qual é a amálgama que faz com que a cultura, de alguma forma, se estenda para todo o ecossistema das organizações e que faça sentido para essas pessoas, né, para que, de fato, elas atuem junto e a organização tenha mais resiliência, gere valor e tudo mais. E aí a gente chega na nossa pepita, né, de ouro da cultura, das organizações que prosperam, dos organismos vivos, né, que entendem que a cultura é um movimento e a organização assim também, que é o propósito. O propósito não como um check, né, na nossa definição, no nosso mapa de cultura, mas porque até esse propósito não é um propósito da organização, mas é um propósito ao qual a organização serve. Então, o que a que a organização está servindo, e a gente tem trabalhado ao longo dos anos com o que eu chamo de design estratégico, que é a partir do propósito, usar toda uma metodologia em que ele se estende, ele vai espraiando nos princípios da organização, no desenvolvimento e engajamento das pessoas, na própria proposta de valor, e aí vocês veem que as pessoas, como eu disse, vêm
olhar para essas pessoas, né, que compõem esse ecossistema é fundamental, até mesmo antes da proposta de valor, e o planejamento e a participação. Basicamente, são diretrizes, né, propósito, em princípio, as diretrizes institucionais, as pessoas e a proposta de valor de diretrizes de relacionamento, e os planos e a participação, que gera a evidência da força da empresa, o planejamento e todos os KPIs, enfim, indicadores e tudo mais. Agora, fazendo mais uma provocaçãozinha, o que a gente está vendo aqui do lado no ecossistema é uma planta baixa, é como se a gente estivesse vendo uma arquitetura, uma planta de uma casa. Na verdade, quando a gente olha a cultura em movimento, ela está espelhando aqui um processo espiral de movimento, no sentido de que o propósito está no centro, e se a gente olhar, por exemplo, mesmo que seja num 2D, né, tem todo o desenvolvimento da empresa no eixo vertical e toda a parte de engajamento das pessoas no eixo horizontal, uma vez que quanto mais o propósito se fortalece no compartilhamento com as pessoas, mais essas pessoas se veem engajadas no propósito. E aqui, em amarelinho, a gente coloca a governança, que é a que a gente vai falar agora, que é a próxima parte, né? Falamos de cultura, agora vamos falar da governança. Por quê? Porque o propósito estando no centro, e a gente utilizando esse processo sistêmico e não hierárquico de olhar para o ecossistema, né, são essas as pessoas que ocupam esse papel, que, na verdade, são chave para o processo de uma organização que prospera. E a gente chama de lideranças que prosperam. Então, o olhar dessa governança, de certa forma, tem que estar alinhado com esse processo de olhar para a cultura, de olhar para as pessoas e tudo mais. E aí a governança olha para as pessoas, não por acaso, mas porque a gente, em vez de novo, usar só o substantivo governança, a gente vai entender que existem elementos, existem pessoas que compõem o conselho, que são C-levels, que têm a diretoria e tudo mais. E assim como a gente precisa gerar valor, bem-estar e tudo mais para as pessoas, essas pessoas têm que estar contempladas, então elas têm que ver valor nisso para poder, de fato, estender isso para a organização. A organização com propósito e o ecossistema prosperando. E aí eu vou trazer só aqueles 3 detalhes, lá, aqueles 3 princípios que eu coloquei no pensamento sistêmico. Essa governança que prospera é guardiã do propósito, então ela quando não há, né, porque nos Estados Unidos, por exemplo, existe a Culture and People Officer, mas aqui no Brasil, por exemplo, não havendo esse olhar, seja ele transversal, matricial, enfim, como a organização definir, a governança faz esse papel, né, desse olhar, desse cuidado para dar aquelas respostas que a gente fez no começo. Então, fortalecer o posicionamento, engajamento e o conhecimento passa a ser um papel, né, e uma força da organização, se a governança tem esse olhar, porque ela está alinhada com a essência da organização, com o propósito da organização. Da mesma forma, olhar para a organização da governança que prospera é um olhar de comunidade, né? Então, é uma comunidade que se relaciona. Então, toda a parte de desenvolvimento integral e engajamento e tudo mais, para que a organização, de fato, seja mais responsável, resiliente e regenerativa, tem um papel no olhar da governança, não só da essência da organização, mas do todo da organização e como essas coisas se reconectam respondendo aos eventos externos. E, por fim, o próprio pensamento sistêmico, que aí tem que se tangibilizar nos processos decisórios, né? Na gestão ética e sustentável, na geração de valor, tanto para as pessoas quanto para o negócio e para a empresa, constituindo o legado. Nesse aspecto, vocês podem perguntar, Ânia, mas tem tanta literatura de governança, e o compliance, e a gestão de risco, e a transparência. E, na verdade, essas coisas são os elementos do como a gente prepara este olhar. Por isso que a gente costuma dizer que a mudança, a inovação, ela até não pode prescindir de novos caminhos, de novas ferramentas, mas basicamente nas organizações, para que a gente saia da faseção e passe realmente para a criação de prosperidade, geração de prosperidade, o novo olhar é necessário. E aí, eu queria aqui quebrar 2 paradigmas, né, que a gente ouve muito, e eu já estou indo para os finalmente, a gente ouve muito nas nossas relações, que o primeiro paradigma é de que
a cultura, trabalhar a governança, o fortalecimento das desses elementos nas organizações é algo plus. Então, eu estou aqui fazendo o meu modelo de negócio, a minha proposta de valor, seja porque eu estou constituindo um novo negócio, estou reestruturando, estou expandindo, estou fazendo sucessão, estou inovando, não importa, mas geralmente o que a gente encontra, e as pessoas dão esse feedback para a gente conversa muito no Blue Circle sobre isso, é de que, não, deixa eu primeiro fazer meu negócio, depois eu vou olhar para isso. Esse é um paradigma velho, né? Porque, na verdade, aquilo que você está desenvolvendo ali, seja um modelo de negócio, um planejamento estratégico, enfim, o elemento que for, ele é inerente à cultura do que a gente está ou criando, ou reestruturando, ou expandindo. Esse é o primeiro paradigma que eu acho que a gente tem que quebrar. E o segundo, eu acho que, de uma certa forma, ele acaba por pôr fim, a pá de cal, como diz o outro, no primeiro paradigma, porque o que eu tenho para dizer para vocês é que, olhando para a cultura, ou não olhando para a cultura, a governança tendo um olhar para as pessoas, ou não tendo olhar para as pessoas, ela vai existir de qualquer forma. Então, a restrição da organização não é você não ter condições para desenvolver isso, porque a gente desenvolve isso de uma forma conectada, né? Tudo integrado. Simplesmente o olhar de quem está empreendendo, ou de quem está gerindo, de quem está liderando a organização, que resolveu olhar para um lado só. Então, essa eu acho que é uma boa notícia, porque a gente entende, e aqui na Blue Compass a gente tem conversado muito sobre isso, que não existe um plus, eu vou cuidar do negócio, e vou cuidar da cultura, e vou cuidar da... Não, é tudo integrado. Porque o propósito é compartilhado, porque cultivar bem-estar, capacidade e prosperidade vai desde o primeiro momento que a gente convida alguém para abrir um novo negócio, e a governança consciente, eu tenho trabalhado governança consciente, inclusive não precisa nem ser numa organização. Às vezes, num projeto novo, que vai envolver um número significativo de pessoas, a gente trabalha a criação de um comitê, como é que ele se estrutura, como é que ele se relaciona com a parte de execução e o planejamento e tudo mais. E aí, só para finalizar, esse é meu último slide, eu estou trazendo algo que é um trabalho que a gente tem feito na Blue Compass, né? Então, como boa parte de vocês já sabem, o propósito da Blue Compass é estender o conceito de Blue Zones para o mundo corporativo, gerando um ciclo virtuoso de prosperidade e valorização empresarial. E aqui vocês estão vendo uma síntese do desenho do ecossistema da Blue Compass, então a governança, né, que a gente chama de Blue Guardians aqui, então é a extensão do propósito do conceito de Blue Zones em todos os níveis do ecossistema, a própria diretoria, os parceiros, enfim, os clientes, apoiadores e todos os demais entes de mercado, e como é que a tradução do conceito de Blue Zones, de longevidade, de bem-estar, de qualidade de vida, deu semente para a construção da cultura da prosperidade sustentável, que é o que a gente entende que são organizações que prosperam dentro aqui da Blue Compass, e a gente chama de Blue Company. E dentro desse modelo de Blue Company, também não é o caso de a gente estender aqui, a gente olha para a cultura, a gente olha para o fortalecimento da governança consciente e também olha para a gestão e valorização empresarial, que é a minha passagem de bastão para o Alan, que é ele que vai falar sobre esses dois temas. Muito obrigado por hora. A gente, não sei se você já tem algumas questões, se foram anotando, mas a gente fala depois. Alan, eu vou parar de compartilhar. Obrigado, gente. Espero que eu tenha conseguido... Boa tarde. Boa tarde, então, pessoal. Parabéns, Ana. Foi ótimo, né? Foi bastante, né, ilustrado aqui toda essa questão, né, do propósito, da necessidade de a gente ter uma visão sistêmica nas organizações. E eu vou falar, então, um pouco sobre a parte de governança corporativa e como ela pode trazer, né, um auxílio para as organizações para que elas possam ser mais prósperas e principalmente para elas serem perenes, né? Eu vou compartilhar minha tela, que eu fiz também uma apresentaçãozinha rápida, né? O tempo é curto, então são poucas lâminas, mas só para ilustrar o que eu for falando. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, por favor, só me... Estão vendo? Beleza. Bom, pessoal,
Então, aqui eu montei uma imagenzinha aqui só para que a gente possa entender, né, principalmente a diferença que tem entre a gestão e a governança. É muito comum, né, que as organizações elas foquem principalmente na gestão, até por não entender a importância da governança e por ser um tema também relativamente novo aqui no Brasil, mas as organizações elas se preocupam basicamente em fazer a operação do dia a dia, né? E essa operação do dia a dia, ela é garantida a sua eficácia, a sua eficiência através da gestão, né? Então, na gestão é onde a gente vai planejar aquilo que deve ser feito, né? Executar aquilo conforme o planejamento foi feito, controlar aquela execução e agir corretivamente no caso de desvios, né? O nosso famoso aqui PDCA, né? Mas essa gestão, por mais eficiente que ela possa ser dentro daquele núcleo de gestão, que são, né, as áreas dentro das organizações, aquelas organizações, né, mais usuais, né, diferentes de algumas que a Ana nos mostrou ali, mas o que acontece? Muitas vezes aquelas pessoas ali que estão trabalhando, tanto os operários quanto a própria gestão, eles se preocupam muito, né, com aquele dia a dia, com aquilo que eles têm que fazer. Porém, eles utilizam todos os seus esforços para fazer, né, da melhor forma possível, com certeza, né, mas nem sempre eles vão estar movimentando aquele esforço deles para aquilo que realmente é o esperado para a organização. E por que isso acontece? Né? Principalmente porque no momento que eu estou fazendo o dia a dia, eu estou preocupado somente com aquela atividade que eu estou fazendo, enquanto que a governança, ela pega uma visão sistêmica de toda a organização e pensa a longo prazo, né? Ou seja, é um nível mais elevado que estabelece diretrizes, normas, né, e decisões que vão ser levadas ao longo prazo para garantir a criação de valor, e essa criação de valor sustentável, principalmente, né? Então, dessa forma, a governança corporativa ela complementa a gestão para que possa assegurar essa cultura de sustentabilidade. O que acontece? No momento que a gente tem, né, uma gestão aqui, que cada área tem a sua gestão independente, e está puxando o processo para aquilo que ela entende que ela tem que entregar, ela acaba, muitas vezes, botando seus esforços e o seu conhecimento para um lado diferente daquele que a governança, ou seja, que a alta administração, ela gostaria para a empresa. Né? E isso traz um grande problema. Fazendo uma analogia, né, pessoal, vamos pensar que eu estou com essa caneta aqui. Né? Eu digo, as pessoas sabem, cada área lá, que elas têm que, por exemplo, movimentar essa caneta. Tá? Então, cada área, né, imaginem você, se eu não tiver uma diretriz, se eu não tiver um direcionamento, vamos dizer que cada área amarre uma cordinha nessa caneta e cada um puxa para um lado. Né? O que vai acontecer? Na pior das hipóteses, a caneta não vai se movimentar, estão fazendo a mesma força para lados opostos, ou pior, todos eles puxar para esse lado, enquanto que o que ia criar valor dentro da organização era puxar ela para o lado de cá. Esse é o papel da governança. Não é dizer como que eles vão movimentar essa caneta, né, ou passo a passo para fazer isso. É sim dizer o seguinte, olha, essa caneta tem que vir para tal direção. Tá? E esse é o papel da governança. Então, a governança, a gente diz que ela é a forma como as organizações são dirigidas, né, monitoradas e controladas e avaliadas esse controle e esse monitoramento. Então, o que a governança faz? Ela dá o caminho, ela dá a diretriz, ela diz para onde a organização tem que ir para poder criar valor de forma sustentável. Né? E dessa forma, a gente consegue fazer com que a gestão, em complemento desse direcionamento dado pela governança, ela possa realmente criar o valor esperado. Né? Porque eles vão saber, todos eles vão atuar da mesma forma, e aí entra muito a questão que a Ana falou da visão sistêmica. Né? Cada área não vai pensar só no seu processo, ele vai pensar no todo, porque aquele processo que ela está fazendo, ele vai entregar algo maior no final, quando tudo for entregue. Né? Então, essa visão sistêmica ela é muito importante dentro da organização e ela é trazida e fomentada através da governança. Tá? Mas, se a gente for pensar um pouco mais aprofundado aqui, a gente pode ver também, né, a governança corporativa. O que é essa governança corporativa e para que ela serve? Né? Então, essa governança corporativa é um conjunto, né, de práticas, normas e processos para trazer uma gestão mais transparente, ética e responsável. Né? Então, através de práticas de governança, né? Então nós temos várias práticas, depois eu vou falar ali como é que a gente aplica essas práticas de governança. Nós temos todas as normas, procedimentos, políticas, principalmente as políticas que estabelecem a estratégia da organização, e os processos de governança, que são aqueles processos, né, de estratégia, de gestão de riscos, de controles internos, de compliance. Tudo isso
para que a gente possa trazer um ambiente mais confiável para os investidores, colaboradores e demais stakeholders, porque imaginem vocês, uma organização que tem um planejamento de longo prazo, que tem uma mitigação de riscos, uma identificação e um tratamento de riscos, né, e tem um compliance, ou seja, tem toda a parte de ética e de conformidade, isso dá muita confiança para todas as partes interessadas, né? Imagine vocês a gente investir, por exemplo, numa empresa que não tem uma estratégia bem definida, né? É algo mais difícil da pessoa comprar a ideia, né? E, ao mesmo tempo, ela contribui para o aumento do valor de mercado e para o fortalecimento da reputação da empresa. Então, quanto mais forte for a reputação da empresa, mais garantida vai estar a sua perpetuidade ao longo do tempo, né? No momento que eu tenho, então, uma reputação, um fortalecimento da marca dessa empresa, né, de forma assertiva, essa empresa ela vai durar mais tempo, ela vai se manter nesse mercado e vai cada vez mais crescer de forma sustentável. Tá? Então, aqui só para a gente entender, então, o conceito de governança corporativa e a diferença que ele tem para a parte da gestão, que é o muito comum das organizações focarem na gestão, mais na gestão e menos na governança, e essa é a importância que a gente pode trazer. Mas o que é a governança, então? Né? Então, a governança, além dela ter esse papel fundamental na valorização empresarial, que eu tinha comentado, ela vai estabelecer todas essas práticas, né, para que a gente possa, então, né, garantir a valorização da empresa, a transparência e a prestação de contas. Né? Porque se a gente for ver, voltando aqui nessa questão, ó, a governança, ela define a estratégia. E essa estratégia, ela é passada para que a gestão execute. A governança não executa nada, ela só direciona. A gestão executa e é um caminho de duas vias aqui. A governança passa a estratégia para que a gestão execute, o que a gestão executar, ela presta contas para a governança para verificar se aquilo que a governança definiu como estratégia está sendo atendido, aqueles objetivos estratégicos, né, aquela forma de trabalhar a estratégia, ela está sendo aplicada pela gestão para entregar aquele valor definido pela governança. Né? Esse ambiente de confiança que é criado, ele reduz custos de capital da organização, ele melhora a capacidade, né, para captar investimentos, ele traz o maior resultado com a maior valorização no longo prazo. Né? Então, hoje, por exemplo, muitos bancos, principalmente bancos internacionais, se a empresa quer captar investimento, o que eles analisam? Eles analisam principalmente o ambiente de governança dessa organização. Porque se o ambiente de governança está bem adequado, dificilmente ele vai trazer riscos que não estejam previstos e que não tenham já um tratamento definido para eles. E isso traz, né, trazendo menor risco, ele vai trazer, né, uma melhor captação, uma melhor possibilidade de captação de investimentos, com juros mais baixos, com valores mais altos. Né? E, além disso, a governança corporativa ela fomenta a adoção de mecanismos de controle e de gestão de riscos. Né? Vai ajudar as empresas a identificar, mitigar possíveis ameaças que vão atuar na estabilidade financeira e operacional dessa organização. Tá? Isso é interessante, pessoal, porque empresas com boas práticas de governança, elas tendem a ser mais resilientes, principalmente em momentos de crise. E elas se adaptam melhor às mudanças de mercado. Né? Então, por exemplo, teve um estudo do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que durante a pandemia, aquelas empresas que tinham governança corporativa, elas foram muito mais resilientes do que aquelas que não tinham. Aí vocês vão pensar o seguinte, tá, mas vai dizer que a empresa sabia que estava preparada para uma pandemia, ou estava lá na matriz de riscos dela que poderia acontecer uma pandemia, né? Na verdade, pessoal, o que acontece? A pandemia não foi um risco, né? A pandemia foi um fator de risco, ou seja, aquilo que faz com que o risco aconteça. Certamente, essas empresas que tinham uma boa governança corporativa, eles tinham previsto, né, alguns riscos de, por exemplo, faltar material, faltar mão de obra, não ter fornecedores, né, não ter escoamento do material, né, do que for produzido. Né? Então, tudo isso eram riscos que estavam previstos. Independente do fator de risco que fizesse com que isso acontecesse, eles já tinham previsto o risco e já tinham ações de mitigação para eles. Né? Então, isso é importante, porque esse legado deixado pela governança corporativa, ele é duradouro e se reflete na consolidação da cultura empresarial. Cultura essa, né, que é baseada na integridade e na responsabilidade social. Tá? Então, todas aquelas organizações que investem nessas boas práticas de governança, elas vão criar estruturas sólidas e vão favorecer a sustentabilidade do negócio. Né? Além de favorecer essa sustentabilidade do negócio, a longevidade institucional e a atração de talentos, porque todo mundo quer trabalhar numa empresa que tenha uma boa governança, porque isso
ele favorece todos os stakeholders, inclusive os empregados. Tá? Aqui, né, então, a gente viu essa governança corporativa, né, o que esse conjunto de práticas, normas e processos que tornam a gestão transparente e responsável, e já falamos também quais são as vantagens. Mas como é que quais são os processos de governança corporativa? A gente falou, né, que a governança, ela é o mecanismo de como a gente define o direcionamento da organização e o controle dela para que a gente possa, né, garantir resultados positivos. Mas como é que eu implemento isso? Então, primeiramente, pessoal, esses processos de governança, a gente tem o seguinte, ó, o primeiro deles, a gente viu que é a forma como a organização ela é, né, planejada, a estratégia dela é definida. Para que a gente possa definir a estratégia, a gente tem que definir o nosso planejamento estratégico, né? Então, a gente faz um diagnóstico da organização, né, onde a gente faz na matriz SWOT, onde a gente tem o ambiente interno, onde a gente mede as forças e fraquezas da organização, e o ambiente externo, onde a gente vê as oportunidades e ameaças. Isso é muito importante para que a gente possa entender onde é que a gente está posicionado no mercado. Porque a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a focar principalmente naquilo que a gente é bom, a gente foca naquilo também para melhorar o que a gente tem fraquezas, e a gente enxerga oportunidades que a gente tem no mercado, assim como as ameaças que podem atrapalhar o nosso negócio. Principalmente em momentos de mudança, que a Ana bem colocou ali, que a gente está sempre passando por mudança, a gente tem que estar sempre revendo esse diagnóstico para que a gente possa atuar naquilo que realmente é importante. Com base nessa análise que a gente faz, nesse diagnóstico, a gente define o nosso mapa estratégico. Então, começando pelos nossos direcionadores estratégicos, né, que é a missão da organização, ou seja, para que essa organização existe, qual é o propósito dessa organização, a visão dessa organização, né, onde é que ela quer chegar ao longo do tempo, e os valores, né, aquilo que a organização não abre mão, aquilo que é inegociável para que a organização consiga chegar nessa visão e manter essa missão que ela se propõe. Com base nisso, a gente monta os nossos objetivos estratégicos, né? Então, se a gente optar por fazer, por exemplo, um BSC, que é o Balanced Scorecard, a gente faz as nossas perspectivas, né? Normalmente a gente utiliza o financeiro, né? Clientes, processos organizacionais de aprendizagem e conhecimento, e monta objetivos estratégicos em cada uma dessas perspectivas. Esses objetivos estratégicos é onde que a gente quer chegar. A nossa estratégia toda, ela vai ter que seguir esse nosso objetivos estratégicos. E aí, pessoal, tudo aquilo que a gestão vai controlar no dia a dia, ele vai ter que estar adequado e vai ter que estar integrado a esses objetivos estratégicos. Olhem como muda a situação de uma empresa no momento que a gente tem objetivos bem definidos. Vamos dizer que eu tenha lá embaixo, na última perspectiva lá de aprendizagem e crescimento, que um objetivo estratégico que era melhorar a satisfação dos colaboradores ou melhorar o clima organizacional, por exemplo. Tá? Todas as áreas que podem fazer alguma atividade que vai ajudar a atingir esse objetivo, vai saber que aquela atividade não é simplesmente para entregar aquilo que está definido na atividade que a gestão disse que tem que ser feito, mas sim vai atingir um objetivo estratégico maior. Olha a diferença de por exemplo, uma pessoa que serve um cafezinho numa empresa. Ela achar que o trabalho dela é só fazer aquele cafezinho e servir. Tá? Ela vai estar simplesmente pensando no processo dela. Mas se ela pensar que aquele cafezinho que ela está servindo vai melhorar o clima organizacional e vai atingir esse objetivo estratégico que foi definido, já muda completamente, né, a forma dela ver a estrutura estratégica da organização e que ela está contribuindo com uma coisa que parece muito pequena, mas está contribuindo com um objetivo estratégico. Né? Então, isso é visão sistêmica. É saber que o que a gente está fazendo é muito mais do que a entrega que a gente está proporcionando ali, sim, é um atingimento de um objetivo. Se a gente está fazendo alguma coisa que não se enquadra em um objetivo estratégico, a gente tem que repensar isso. Talvez ele não seja necessário ou até mesmo esteja atrapalhando o negócio. Então, por isso, todos os processos a gente tem que identificar quais objetivos eles vão ajudar a contribuir para que a gente possa ter exatamente, né, uma entrega focada na estratégia da organização. Agora, aproveitando uma questão que a Ania colocou ali, isso que a gente não tinha combinado nada, né, Ania? Cada um fez sua apresentação e íamos apresentar, mas é interessante que me chamou muita atenção ali o slide da Ania, que ela colocou o seguinte: a cultura é mapa ou é movimento? Tá? E, na verdade, ela vai ser as duas coisas, porque, por exemplo, aqui, ó, até esse ponto aqui, ó, a gente tem um mapa. Tá? Então, tem muita organização que faz até aqui. Determina seus ambientes, aqui, o diagnóstico dos ambientes, faz a missão, a visão, os valores e cria um mapa estratégico. Esse mapa estratégico vai para a parede e vira um mapa
né, ou vai para uma gaveta, e isso não traz nenhum tipo de vantagem para a organização, pessoal. A gente tem isso aqui no formato de um mapa, é bonito, é uma modinha que surgiu aí e tal, mas não é o que vai dar resultado. O que vai dar resultado é fazer com que esse mapa aqui entre em movimento. Eu costumo sempre dizer que o planejamento estratégico não pode ser uma foto, ele tem que ser um filme, ele tem que ter continuidade, ele tem que ter um acompanhamento, né? E aí a gente entra nessas questões que a gente tem aqui em seguida, que é o desempenho, onde a gente vai medir se esses objetivos estão sendo atingidos ou não. Então, para cada objetivo, eu tenho uma série de indicadores, onde eu vou medir se esse objetivo está sendo atingido, e eu defino metas que vão me dizer se eu estou atingindo ou não esse objetivo. Se ele está próximo da meta, eu estou chegando próximo a atingir. Se está acima da meta, eu já atingi. Se está abaixo, eu tenho que tomar ações aqui para melhorar. E também eu não posso ficar medindo e comparando com a meta e esperando que o tempo mude e que eu consiga atingir esse objetivo. Eu tenho que fomentar o alcance desses objetivos. E como é que eu fomento o alcance dos objetivos? Através de projetos e processos, né? Projetos, então, seriam aquelas iniciativas que a gente faz que tem início, meio e fim, né, para poder atingir o objetivo, e os processos são cíclicos, né, aqueles do dia a dia, onde a gente tem tarefas repetitivas que transformam entradas em saídas. Tá? Então, todos esses projetos e esses processos vão ajudar a atingir o objetivo estratégico. Aqui nos projetos e processos que a gente entra com a gestão. Tá? Até aqui, a gente estava com a questão da governança, atuando. Aqui, para colocar esses projetos e processos e fazer eles rodarem, a gente tem a gestão. E essa gestão vai definir para cada projeto e processo ações, prazos e responsáveis. Né? Então, a gente pode criar planos de ação, ou até mesmo a metodologia de projetos, que vai acompanhar se esses projetos estão dando resultado suficiente para atingir esses objetivos aqui. Como é que a gente sabe se atingiu esse objetivo? No momento que a gente medir os indicadores e comparar com as metas que a gente definiu. Bom, aqui, pessoal, a gente está, por enquanto, falando no primeiro item lá da governança corporativa, que é a estratégia, direcionamento. Tá? Mas eu tenho que também controlar, monitorar e controlar se eu estou atingindo. Além de eu controlar, para que eu possa controlar, porque aqui eu estou monitorando através do desempenho. Mas para eu controlar, eu tenho que me antecipar a possíveis riscos que possam acontecer nesses objetivos, né? E que eu possa tratar esses riscos para evitar que eles aconteçam ou para minimizar o impacto deles. E aí nós temos uma outra questão aqui, que é a gestão de riscos, onde a gente, para todos esses objetivos, vamos identificar riscos que possam atrapalhar esses objetivos. O que é um risco, na verdade? Né? Pessoal, vamos pegar o conceito do risco pela ISO 31000, que é a ISO de gestão de riscos, que diz o seguinte: o risco é o efeito, tá, das incertezas nos objetivos. Né? Então, quando eu tenho um objetivo que eu tenho que cumprir e algo pode atrapalhar esse meu objetivo, tá, ele é um risco. Tá? Então, eu tenho um objetivo lá de, por exemplo, melhorar o faturamento. Tá? E eu posso pensar o seguinte: pô, mas eu tenho um risco de, por exemplo, perder clientes. Tá? E isso vai baixar o meu faturamento. O que eu vou fazer? Controles que eu vou definir para eu poder evitar que esse risco aconteça, ou minimizar o impacto dele. Então, quando a gente trabalha com riscos, a gente identifica o risco, avalia a probabilidade de impacto dele, define o tratamento para esse risco, como é que a gente vai tratar ele através de controles, né? E monitora se a gente está conseguindo, né, acompanhar a evolução desse risco para que ele não aconteça, e mantém também aquela comunicação, que é aquele feedback com a alta direção, para eles saberem como é que esses riscos estão acontecendo. Então, para que eu possa tratar esses riscos, eu vou, então, implementar controles internos. Esses controles, né, eles vão atuar na operação lá, né, onde a gente vai implementar esses controles, a gente vai reportar os testes desses controles, se estão sendo efetivos ou não, e vamos garantir também a conformidade. Não adianta eu definir um controle e ninguém seguir esse controle. Então, a conformidade é fazer com que as pessoas, né, as áreas, eles apliquem esses controles que foram definidos. Tá? E, por fim, na governança, nós temos o compliance. O que é o compliance? Né? O termo compliance é a gente estar em conformidade. Mas estar em conformidade com o quê? Nós temos dois tipos de compliance. Compliance legal, que é a gente ter uma conformidade com as leis, tá? Que é o mais comum de se falar. Quando a gente fala em compliance, todo mundo já pensa nisso, seguir as leis. Tá? Então, eu vou identificar toda a legislação que a organização, né, deve seguir, eu vou ver como que os processos atendem essas legislações e vou fazer auditorias para verificar se realmente eu não estou ferindo nenhuma legislação através dos processos que eu atuo. Porém, pessoal, esse compliance legal é uma obrigação. Tá? E não tem escolha. Se tem uma lei, eu tenho que seguir.
Óbvio que eu tenho que acompanhar e controlar. Mas o que nos traz uma vantagem competitiva mesmo é esse compliance gerencial. Porque o compliance gerencial é a gente seguir aquelas normas, procedimentos e políticas que a organização criou, internas da organização, não bases legais que a gente tem que cumprir. Então, aqui, eu tenho, por exemplo, uma política comercial, eu tenho uma política de conformidade, uma política de gestão de riscos, uma política de consequências. Eu defini todos esses procedimentos e eu acompanhar se esses procedimentos estão sendo seguidos ou não e testar se eles estão sendo efetivos. Dessa forma, então, eu consigo fechar todos esses processos de governança corporativa, né, que vai nos ajudar a criar aí um ambiente duradouro e consolidar uma cultura empresarial que vai ser baseada tanto na integridade quanto na responsabilidade social. Tá? E dessa forma, a gente garante a perpetuidade da organização, né, através da governança corporativa. Esse é um legado que a governança corporativa deixa através dessa construção desse ciclo virtuoso. A empresa ela se valoriza ao adotar essas boas práticas que eu comentei, e ela atrai investidores, atrai talentos e gera mais inovação, aumentando a competitividade. Então, esse processo todo que eu mostrei aqui, ele vai elevar o patamar da empresa no mercado e vai reforçar a importância da governança para a criação de valor, que certamente vai ser sustentada a longo prazo, porque a gente tem uma estratégia aqui, a gente não está preocupado no dia a dia, simplesmente. A gente está preocupado em agregar valor a longo prazo, garantir a perpetuidade da organização. Dessa forma, então, a gente garante que a organização ela vai prosperar, né, e ela vai ter um propósito claro, porque naqueles direcionamentos estratégicos vão estar o propósito da organização, e isso vai estar disseminado para todo mundo, e todo mundo vai ter uma visão sistêmica para atingir esses objetivos. Tá? Então, pessoal, de uma forma rápida aqui, claro que falar de governança é algo bastante complexo, então o tempo é curto para isso, mas deu para dar um overview, na verdade, da importância da governança corporativa, a diferença dela para a gestão, né, para que a gente, e eu não estou dizendo de forma alguma que a gestão não seja importante, tá, pessoal, mas eu acho que a governança ela ainda vem antes, tá, para que a gestão possa fazer um trabalho assertivo e entregar o valor esperado, eu tenho que primeiro definir uma estratégia, porque senão é aquilo que eu falei, cada um vai correr para um lado, talvez para o lado errado. Né? Então, o que vai trazer essa perpetuidade, o que vai trazer essa prosperidade para a organização é principalmente a governança corporativa. Tá? Claro que cada item aqui eu poderia falar horas sobre isso, mas a gente sabe que é só um bate-papo rápido aqui para a gente poder mais ou menos entender alguns conceitos. Tá? Então, espero que tenha ficado claro e estou à disposição para qualquer dúvida. Não sei se agora já vai entrar a parte das dúvidas aí, né? Sim, Alan, muito obrigado, foi demais, foi muito bom mesmo. Eu acho que o nosso intuito aqui no tema de hoje era dar esse mapa, né, mas destacando a relevância desse olhar sistêmico para o movimento desses processos, né, cultura, governança e tudo mais, que, na verdade, elucida um pouco até o que a Blue Compass faz, porque parece que é uma coisa muito abrangente, mas, na verdade, é um olhar sistêmico para alguma coisa que é fundamental acontecer, para que, de fato, as empresas, diante de um cenário absolutamente turbulento, tenha resiliência, seja responsável, gere valor, né, gere valor para as pessoas, aumente a capacidade e, sobretudo, trazer dentro da cultura essa questão do bem-estar, né? As empresas, em vez de serem hubs de estresse, hubs de doença, né, mental, tudo que a gente tem visto, de fato, é uma oportunidade ímpar de elas poderem gerar valor. Entendendo, gente, que também na nossa visão, né, e eu vou pedir para o Fábio agora mostrar o que ele chamou de produto, né, lançamento de primeira mão, que é um manifesto, é algo da Blue Compass, que inclusive é um produto de cultura organizacional, e que fala disso como um todo, de como a gente vê na Blue Compass tudo isso, mas mais do que tudo é entender que dentro de um propósito, como no caso aqui, é trazer um olhar de que as pessoas saudáveis, a organização sustentável, e tudo isso trabalhando em função de um legado, da criação de um legado, da geração de valor e criação de capacidades de todo o ecossistema, e até do planeta, né, em termos de ESG e tudo mais, é fundamental. Fábio, a gente pode passar o vídeo, são só 2 minutinhos e meio, gente, aí a gente vai abrir aqui para o nosso bate-papo, tá bom? Só para vocês verem aqui o que a gente tem chamado de vídeo manifesto, e que, na verdade, é um produto da cultura da prosperidade sustentável. Vamos lá.
Ser seu melhor pelo melhor do todo valoriza tudo. Pode ser comum pensar na vida como horizonte a ser alcançado, ou algumas vezes, como conhecido cais difícil de deixar. Mas a orientação para seguir é clara, precisa e requerida no momento presente. As condições externas e internas podem se alterar a qualquer momento. Avançar requer uma embarcação que se sustente, firme, para além de sua estrutura e instrumentos. Antes, uma tripulação saudável e fortemente orientada pelo propósito, que com o olhar no todo, compartilhe integralmente a direção. Consciente, cada escolha compõe o traçado de valor. No curso, o cuidado, a alma desbravadora e a confiança no mundo de polos azuis. Acima por toda a vida que abriga, abaixo pelo amplo caminho que se estende. Em si mesma com sabedoria. A nau que compreende sua essência de prosperar e gerar prosperidade, razão maior da jornada. Nos negócios, como na vida, ser seu melhor pelo melhor do todo, valoriza tudo. Servimos ao propósito de contribuir para escolhas que levem a modos de vida e de trabalho mais saudáveis. O desenvolvimento contínuo das pessoas é a essência de uma comunidade que gera valor. As Blue Zones são nossa inspiração. Acreditamos que a cultura de prosperidade sustentável é chave para a atratividade e longevidade dos negócios. O valor de uma empresa perante seus públicos e o mercado é definido por sua capacidade de atuar de forma integrada, resiliente e inovadora. Nisso consiste nossa contribuição. Vivemos valores na realização da nossa missão de desenvolver soluções e oportunidades às pessoas e às empresas. Com foco no fortalecimento da cultura, governança e gestão, apoiamos empresas a tornarem-se comunidades mais saudáveis, sustentáveis e prósperas. Uma Blue Company. Qual o valor do seu negócio? O quanto as escolhas e decisões estão impactando a valorização de sua empresa? Blue Compass. Oportunidades e soluções qualificadas para o desenvolvimento contínuo de lideranças, a valorização empresarial e a prosperidade sustentável dos negócios. Obrigada, Cíntia. Microfones abertos. Nossa, muito lindo. Gostou? Já estou mudando toda a minha casa aqui depois desse. Não tenho empresa, vamos mudar a casa. Muito inspirador, parabéns. E aí, pessoal? Algum insight, alguma dúvida, alguma questão? Contribuições? Não, tá lindo do jeito que tá, acho que atingiu o que você queria mesmo, acho. Parabéns. O pessoal que já está com a gente no Blue Circle e tudo mais, alguma coisa nova? Pode falar, Israel. Abre a fila. Para o Alan, a gente tem visto muitas vezes nas organizações, e muitas vezes acredito eu que seja por desconhecimento do que a governança pode fazer para o negócio, e ele fala, poxa vida, atualmente eu estou com um problema de vendas, eu estou com um problema em uma determinada área, eu primeiro preciso trazer vendas, depois eu vou me estruturar, né? Como você colocaria para esse empresário que eu acho que não entendeu ainda direito, né? O que a governança pode fazer pelo negócio dele, né? Direcionando ali pelo propósito e tudo mais, né? Enfim. O que você falaria para ele, Alan? Uma ótima pergunta, Zé, eu agradeço pela pergunta aí, mas bem pertinente. E o que acontece, né? É exatamente isso que o Zé comentou, né? As empresas, muitas vezes, por falta, e na maioria das vezes, eu diria que é por falta de conhecimento, realmente, porque não sabe o que é a governança e o que a governança pode trazer. Mas, muitas vezes, eu vou falar de um caso específico que um cliente nosso aí, que
que eles, inclusive, eles estavam preocupados, que o comentário da alta direção foi o seguinte: pô, a gente fala as coisas para os superintendentes aqui, que é a área tática, né? E não chega lá na área operacional, né? Eles falaram, pô, a gente fala uma coisa e o operacional faz outra completamente diferente, o resultado a gente não consegue atingir, né? E aí eu perguntei para eles, tá, mas deixa eu ver o planejamento estratégico de vocês, se ele está claro, se ele está levando realmente aquilo que vocês querem fazer, se está sendo desdobrado para chegar na operação. Aí a resposta foi, não, mas ele não tem planejamento estratégico. Eu disse, pô, mas tá, e a resposta, então, como é que tu vai querer que eles saibam o que tu quer se tu não declarou isso? O cara lá da operação está fazendo com a melhor das boas vontades, mas está fazendo realmente de uma forma que não está atendendo a expectativa da alta direção. Mas de quem é a culpa? Isso aqui é bem aquele negócio do ovo e da galinha, né? O que veio primeiro? Né? O pessoal lá da operação não está fazendo, né, porque não tem uma estratégia, né, ou não tem uma estratégia porque eles não conhecem e não sabem os resultados que eles têm que atingir. Né? Então, primeiro, até orientei eles que é o seguinte: ó, primeira coisa, vamos definir uma estratégia. Tá? Essa estratégia vai ter os objetivos, esses objetivos vão ser desdobrados em nível tático, onde a gente vai ter os projetos estratégicos, e esses projetos estratégicos forem aprovados, eles vão ser executados lá pela operação. E isso vai ter uma retroalimentação, que lá da operação eles vão trazer os resultados para o nível tático, que vai medir o resultado dos projetos estratégicos para entregar isso para a alta administração, para ver se está batendo com aquela estratégia que eles definiram. Porque se não tiver uma estratégia, que é onde entra a governança, a operação, de novo, né, pessoal, vai fazer com a melhor das boas vontades, mas não vai fazer para o lado errado. Né? Ou vai entregar o resultado errado, não sabe nem o que se espera deles. Ele vai ficar ali quebrando pedra. Né? E aí, na verdade, é aquele, foram bem rápido, mas todo mundo já deve ter ouvido aquela história, né, das pessoas quebrando pedra lá, né? E aí um estava lá bravo, indignado, lá, irritado, quebrando as pedras, o outro estava assobiando e tal. Né? Aí o que que aconteceu? O cara perguntou, tá, mas o que que tu está fazendo aí? Perguntou porque estava indignado lá, disse, estou quebrando essas malditas pedras e tal. Aí ele perguntou para o outro que estava assobiando, cumprimentando todo mundo, e faceiro, e tu o que que está fazendo? Quer dizer, eu estou construindo aquela catedral. Né? Olha a diferença da visão dos dois. Aquele que tinha uma visão estratégica, que aquilo que ele estava fazendo era para entregar algo maior, ele estava satisfeito, enquanto que aquele que estava focado só na sua atividade, ele achou que aquilo que ele estava fazendo não servia para nada e era ainda uma desgraça estar quebrando com as pedras. Né? Essa é a diferença de quando a gente tem uma estratégia ou não tem uma estratégia. Né? Então, o que acontece? Essas pessoas que reclamam que, tipo, não estou conseguindo atingir um objetivo, ou que a área operacional não está fazendo aquilo que eu espero e tal, é simplesmente por não ter uma estratégia bem definida. Tá? Porque no momento que tem uma estratégia bem definida, a gente acaba cercando, no bom sentido, é claro, né? Mas cercando, inclusive, a área operacional para dizer o seguinte: olha, o que eu estou esperando é isso aqui. Como que tu vai fazer? Aí vocês definam internamente, né? Tu tem que me entregar esse resultado para atingir esse objetivo. Né? E isso faz com que, inclusive, a gente consiga ter essa visão sistêmica de pensar no todo. Tá? Então, eu diria para quem tem essa dificuldade, para, se já tiver uma estratégia, essa estratégia tem que ser revista e melhor disseminada, e se não tiver, pior ainda, tem que ter. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Isabel. Só acrescentaria dizendo que a cultura está lá, o mar está lá, só que ninguém vê, né? Porque como o Alan falou, não está com a visão sistêmica, estratégica. E aí o que acontece? Se a cultura está lá e não tem essa visão, imagine que cultura seja. Exatamente. E a cultura, e aí, para que a gente possa ter uma estratégia, aproveitando esse gancho da Ana, para que a gente possa ter uma boa estratégia, né, é necessário a gente mexer com a cultura. Né? Porque se a cultura é aquela cultura do fazejamento, né, onde cada um faz o que acha que tem que fazer, sem ter um planejamento específico, né, estratégico, o que vai acontecer? A cultura vai engolir a estratégia. Tem uma frase muito interessante, né, que diz o seguinte, que a cultura engole a estratégia do café da manhã. Né? Se eu já tenho uma cultura tão arraigada que eu não consigo mudar essa cultura, não adianta eu ter uma estratégia sem eu mexer na cultura antes. Né? Mas as duas coisas andam juntas. Né? Então, a gente tem que estabelecer essa estratégia, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que deixar bem claro que, para que a gente possa atingir essa estratégia, a cultura tem que acompanhar essa mudança. Vamos lá? Vanderlei, quer fazer uma pergunta?
Boa tarde. Primeiro aí agradecer, né? Assim, bastante rico aí o conteúdo e as reflexões aí que vocês estão compartilhando, né? E aqui eu acabo vestindo alguns chapéus, né? Então, nós temos uma empresa que ela de certa forma, tem um controle familiar, mas ao mesmo tempo tem sócios de outros núcleos de família, e eu aqui tenho uma função executiva, participo do conselho, então eu brinco aqui que eu falo que eu sou a salsicha do sanduíche, né? E como que essa governança casa, eu falo, o sapatinho que cabe no pé da realidade da grande maioria das empresas, eu falo daquela pequena para média, não estou falando nem de uma micro, né? E como que tudo isso vive junto e misturado, né? E à medida que vocês estavam falando, eu estava aqui refletindo e trazendo para o nosso contexto, né? E a gente tem um desenho do mapa estratégico, e no nosso desenho de mapa estratégico, a governança e a cultura está dentro do mapa estratégico. Olha que interessante, né? Porque na perspectiva ali, até olhando dentro da metodologia do BSC, naquela base da perspectiva humana, o olhar orientado ao planejamento de sucessão, à estruturação de liderança e o modelo de governança, ele está ali como uma orientação e um direcionamento e objetivo estratégico, que é o grande desafio que a gente vem tendo. Criamos um conselho consultivo, trazendo já conselheiros de fora, sócios que estavam na operação hoje já estão também no conselho, e a gente vai traçando essa linha tênue, né, que essa linha top-down, mas que na prática ela acaba, às vezes, tendo que conviver sem ter esse conflito, mas que torna o processo dinâmico, né? Então, é muito rico os insights que vocês trouxeram aqui, para a gente poder trazer para o nosso contexto, né? E, de fato, você convive com o E muitas vezes, né? E que momento que você começa, né? Ou seja, começa onde você está e faz o que você pode. Obviamente que você tendo uma boa estratégia, isso vai facilitar bastante. Mas a gente vê isso muito, realmente, no ambiente empresarial, e como a gente trabalha aqui com empresas familiares, nós fazemos contabilidade, a gente observa muito essa questão nuclear da coisa, que é realmente o alinhamento de sócios, né? Então, porque a maioria dessas empresas, elas ainda não têm uma cultura de orientar um planejamento estratégico, mas isso não impede que ela comece a fazer, ou ter algumas iniciativas, e a gente percebe que há muito desalinhamento de sócios. Então, o grande desafio é como você trazer e colocar todo mundo na mesma página, né? Então, aqui eu colocando como também uma reflexão, não tenho solução mágica para isso, mas, mais uma vez, aqui agradecer, porque foi bastante rico aí, tá? Uma hora que valeu a pena estar aqui ouvindo vocês. Muito bom, Vanderlei. Vanderlei podia ter dado a palestra aqui, porque está bem alinhado. Mas, assim, ó, Vanderlei, esse desalinhamento que comentaste aí dos sócios, ele é principalmente por não existir um planejamento estratégico efetivo. Por muitas vezes, mesmo às vezes tendo esse planejamento estratégico, pode ser aquele planejamento estratégico que é o quadro na parede, que eu tinha comentado. Porque no momento que tu faz um planejamento estratégico da forma que tem que ser feito, os sócios eles vão participar desse planejamento e eles vão definir os objetivos. Então, aí já pressupõe que eles vão ter um alinhamento, senão não sai o planejamento. Né? Mas se o planejamento for um quadro para botar na parede, não for feito através de uma discussão e através de metodologias aplicadas aí dentro, aí realmente, dificilmente vai ter um alinhamento. Mas eu acho que, assim, aproveitando o gancho que muito bem tu colocou aí, né, o que a gente pode enxergar como diagnóstico desse desalinhamento é o planejamento mal elaborado. Uma coisa que eu queria também integrar, e a gente já tem visto em alguns lugares, Wanderlei, a gente tem conversado, é que a gente, quando eu falo de design estratégico, né, que é essa visão estratégica que a gente tem repetido aqui, ele abraça o design de negócio, que é todo o modelo do negócio, o modelo de atuação, e já tem algumas organizações, eu mesmo já peguei o tal do modelo Canvas super padrão, e incluí ali um processo que é
incorporar um modelo de negócio, o desenho do negócio, o desenho de desenvolvimento das pessoas. E os sócios, eu vejo, que é um trabalho até que a gente já tem conversado, você tem feito alguma coisa incipiente, mas tem feito, trabalhar o perfil, sobretudo, a gente não está falando das mil, sei lá, centenas de pessoas da organização, mas a governança, trabalhar o perfil dessas pessoas, trabalhar essa questão do bem-estar que nunca é colocada, que, inclusive, acho que faz uma conexão muito boa com o processo sucessório, né? Não é só um processo de sucessão de um processo, ou de uma empresa, ou de um patrimônio, vamos dizer assim, mas é a vida dessas pessoas também colocadas ali investindo, né, o seu tempo e tudo mais. Então, incorporar o design de negócio, um design de desenvolvimento das pessoas, sejam elas na governança, ou que nem o Alan falou, aquele que está ali quebrando a pedra, né, eu acho bem importante, né, que é o que eu acho que, de uma certa forma, valoriza os esforços de uma composição e uma alimentação de uma cultura forte e resiliente, estratégica e resiliente, né? As pessoas, na verdade, são os elementos dessa resiliência. Então, o design ter uma estratégia de desenvolvimento das pessoas coladinha no desenvolvimento do negócio, eu acho que é fundamental. É uma coisa nova, mas algumas organizações que já falam de lifelong learning, tem academias, algumas coisas, de alguma forma, já pensam nisso. Tá mudo, Isel. No mudo, Israel. Perdão. Queria só catar o gancho da última frase do Alan aí, né? Organizações ali que muitas vezes têm ou não a governança, com planejamentos mal construídos, né? E execução mal feitas de planejamentos, que eu acho que é o caso da maioria, né? Então, é onde a governança faz muita diferença. Correto, Alan? Corretíssimo, Israel. É isso aí mesmo. O desdobramento daquele planejamento, ele é tão importante quanto o planejamento, né? Senão, realmente, ele vira uma foto. Tem aquela frase célebre também que fala: o que a gente não mede, a gente não gerencia, né? Você está medindo o quê, caro Watson? Está medindo o quê, na verdade, né? Isso, exatamente. Medir e retroalimentar, né? Fazer aquele PDCA que o Alan mostrou ali no quadro dele, ali, enfim. Calibrar isso, otimizar, potencializar, buscar os resultados com sustentabilidade, né? Então, é toda uma construção, né? Linkada muito na cultura, no propósito que a Ania colocou ali na primeira parte, e depois a governança ali direcionando, corrigindo, né? Fiscalizando a estratégia e tudo mais, né? O problema todo, né, Israel, é que muita organização usa o PDCA errado, né? Usa o PDCA que ele promete e depois corre atrás, né? Esse aí, realmente, a chance dele não funcionar é grande. Pode falar, Vanderlei, por favor. Eu vou aproveitando a oportunidade aqui, né? Já que estamos aqui, já vou trazendo algumas questões. E quando a Ania fala dessa questão do movimento, né, da cultura em movimento, e a gente vai tirando algumas fotos, a foto é estática, mas ela traz um retrato de um dado momento. E aqui a gente vem com um desafio, e aqui eu estou falando da situação que eu vivencio, né? Que é justamente esse olhar de transformação na preparação da Atlas para uma cultura mais flexível, mais orientada a aprendizado, mais orientada à inovação, mais orientada a propósito, e a gente tem um olhar também de valorização de pessoas. E isso interfere ali na questão das lideranças, mas essa foto a gente observa num cenário aí de 2, 3 anos, como ela vem tendo algumas mudanças,
porque naturalmente pelo modelo de negócio, onde existe um olhar de compliance muito forte, controle muito forte, então naturalmente você vai falar, uma organização dessa está orientada mais a comando, controle, estabilidade e organização, vamos dizer assim, controle propriamente dito, né? Então, esse movimento, ao mesmo tempo que ele é algo que está ali inerente no ambiente, pessoas e tudo aquilo que a gente vive, ele também é um movimento do ponto de vista do olhar estratégico e do direcionamento para onde você almeja ir ou almeja movimentar aquela cultura. E aí que eu trago essa reflexão do ponto de vista de estratégias que facilitem esse movimento. A gente vem fazendo aqui, quase que vamos dizer assim, num modelo de aprendizado mesmo dentro do dia a dia e dentro de um olhar colaborativo. Então, nesse sentido, não é top-down, a gente tem aqui as lideranças fazendo parte desse processo e a gente deixa claro que, olha, não sabemos exatamente como é que vai ser essa trajetória, sabemos que nós queremos sair daqui para cá, e aí a gente vai aprendendo junto durante essa jornada. Então, esse olhar de movimento, que eu acho bastante interessante, confesso que eu não tinha tido esses insights, tá? Eu estou tendo aqui, fazendo uma conexão com tudo que vocês trouxeram e as conversas que a gente está tendo aqui, né? Então, é bastante interessante isso. Então, achei legal compartilhar, porque é a prática daquilo que vocês estão trazendo aqui como elementos fundamentais de uma organização que busca ter aí almeja, né, pelo menos está bem orientada e buscando a longevidade, né, vamos dizer assim, um modelo de negócio sustentável. O que você traz é muito, muito exemplo prático do que eu acabei de falar, Vanderlei, porque tem uma metodologia que é a aprendizagem baseada em projeto, que a gente tem usado nesses processos de design e de desenvolvimento, que é quebrar um pouco com aquele paradigma de que você põe as pessoas numa sala, faz aquele tal do treinamento, né, e depois bota elas dentro como é que se fala, da linha de realização, e o que você disse é um exemplo. Enfim, é o que vocês estão tentando, é o esforço que vocês estão fazendo, mas assim, enquanto o processo muda, a gente aprende. Isso é fantástico, é muito importante. E se vocês estão fazendo isso desde do processo, né, da governança mesmo, é um exercício que, com o tempo, eu tenho absoluta certeza, por alguns poucos, bem raros exemplos que eu já vi, ganha tônus. E isso passa a ser a cultura da empresa, você realizar e aprender enquanto realiza. E isso não é importante só porque você vai desenvolver as mentes e os talentos e as capacidades das pessoas, mas porque engaja. As pessoas estão aprendendo quando realizam, então isso engaja, e de volta a gente vai para a responsabilidade, a resiliência que o Alan trouxe para a gente. E isso é estratégico, né? Estratégico, total. Estratégico. Então, é bem interessante porque, né, corroborou com a questão da estratégia mesmo, né? Ter essa... Porque no momento que tu declara isso, e isso passa a virar estratégia, a cultura se molda para que isso aconteça. Isso que é o legal. É isso. Gente, a gente já está em 18h32, mas se vocês tiverem mais alguma pergunta, a gente fica à disposição. À vontade. Sim? Germano, alguma coisa? Estou vendo se está dando rir. Não, gente? Muito bom, a gente está com bastante gente até agora, né, Fábio? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que para aqueles que já nos conhecem, um pouco mais de informação, para aqueles que estão com a gente no Blue Circle ali, atuando juntos, parceiros, também um pouco mais de conhecimento desse todo, né, que a Blue Compass trabalha. E estamos aí nas redes, nos grupos, então qualquer coisa, esse bate-bola é contínuo, né? A gente vai continuar nos nossos episódios do fórum, que agora serão mensais, né? Então a gente estava fazendo até o 9º episódio quinzenal e agora a gente vai fazer mensal. Tem mais, acho que uns 2 ou 3 aqui ainda esse ano, mas a gente agradece demais a participação. Alan, mais uma vez, no words, sem palavras, para a nossa sinergia, a gente já nem se fala, nem combina, e já está... É verdade. Mas acabamos complementando sem se...
Vamos em frente, Bem que a gente planejado. tem bastante coisa para realizar juntos. Fábio, alguma Pessoal, palavra final? Não, muito obrigado a todos pela presença. Obrigado, Alan, também, Ânia. Parabéns aí pela apresentação de vocês. E, Vanderlei, estou te devendo um material lá, não esqueci. Pessoal, nós vamos ter um encontro esse ano presencial, então a gente vai estar comunicando aí para vocês e a gente espera aí poder se encontrar. Vai ser uma satisfação, tá bom? Um grande abraço a todos. Boa noite. Obrigada, Pessoal, boa obrigado noite. pela Obrigado. presença. Um abraço. Obrigado. Obrigado, viu? Tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado por ter vindo, Germano. Obrigado, Israel. Uma oportunidade fantástica, cara. Eu tenho aqui um livro de questionamentos bastante oportunos e interessantes, mas acredito que na jornada aí a gente vai poder estar fazendo alguns deles que vai ser importante. Legal, mano. Um aprendizado aí de grandes corporações, cara. Né? A última escola que eu passei foi a Singenta, e aonde tinha aí essa situação do planejamento, uma coisa muito intensa, e hoje é que eu aprendi uma situação muito interessante para fazer essa distinção aí do conceitual e da essencialidade. Isso aí é uma coisa que está me ajudando bastante agora nessa nova jornada aí da startup. Então, Excelente. eu te agradeço bastante pela oportunidade e por me convidar. Mensalmente tem a geração desses eventos, né? Uhum. Ficam lá depois esses conteúdos no canal do YouTube lá. Perfeito. E semanalmente a gente tem um outro encontro que é o Blue Circo, que é um encontro de negócios lá. Né? Perfeito. Então, na medida em que você sentir que eu deva participar, eu vou agradecer muito o convite, porque Convidarei sim. é um enriquecimento grande aí com todos Legal para esses... conhecer um pouco melhor a nossa casa. Sim, Ela sim. tem vários profissionais, a gente tem um time muito forte de governança, enfim, Perfeito. a parte de sustentabilidade também, né? Uhum. Então, Legal. e aí a gente, toda essa frente que a gente coloca para startups, Uhum. ela foi uma compactação que a gente fez para levar a proposta dentro da característica das startups e tudo mais, né? Muito, muito boa ideia. É um desafio. Parabéns. Te E amanhã enviei- mesmo, amanhã enviei mesmo eu estou te enviando o questionário. Maravilha, Recebi é isso aqui, aí. já começamos. Qualquer Já... dúvida. A ideia Tá. do questionário ali, ele tem determinadas questões que, para nós, que estamos conhecendo o projeto, são importantes, e aí, em cima disso, a gente consegue evoluir melhor na proposta. Perfeito. Já estou fazendo isso e estou procurando priorizar aí uma boa qualidade nas respostas. Maravilha, então. Obrigado, viu? Uma boa Obrigado. noite. Boa noite.